Você sabia que existe um personagem triste e solitário em Friends? Pois é, isso quase ninguém sabe. Muita gente acha que Friends ele é um seriado apenas de comédia para fazer a gente rir e os personagens, né, os atores se sentiam também confortáveis em atuar e estar fazendo aquele papel. Eu tava imitando Shelley Winters em Um Destino do Poseidon. Muita gente acha que o Ross ou até a Rachel, eles eram personagens solitários, simplesmente porque atuavam, né, nesse perfil, nesse papel, onde a Rachel ela tinha medo de ser uma pessoa onde não conseguisse alcançar os seus objetivos e o Ross tinha medo de ficar uma pessoa sozinha. Eles mostravam isso no seriado, só que por trás de todo esse enredo, por trás dessas mil maravilhas, existia o Chandler. Pois é, aquele cara que ia lá, fazia suas graças, ele tinha ali seus momentos de risadas, de descontrações, porém a vida dele, tanto pessoal, até mesmo quanto a do seriado, ali ele atuando naquele personagens, eram solitárias. Eu acho que seria bem sexy se você usasse uma calcinha minha no jantar. Você quer que eu use a sua calcinha? Uma coisa bem curiosa é que a gente vendo aqui do nosso lado, quando a gente auto se critica, quando a gente ri das nossas próprias né, dos nossos próprios erros, se colocamos em um lugar baixo, um lugar onde não é valorizado por nós mesmos, a gente sabe, olhando para esse lado, que a nossa vida não é do nosso agrado. E era justamente isso que o Chandler, ele fazia no seriado, ele fazia piadas com ele mesmo. Só que atualmente a gente sabe, né, que o cara que deu a vida a esse grande personagem que para mim foi ele era o primordial naquela série, acabou falecendo. E muita gente sabe do passado dele, onde ele usava, né, substâncias, tinha ali e isso acabava colocando ele cada vez mais em um buraco profundo, onde chegou essa notícia que eu acho que para quem é muito fã de Friends sentiu muito, porque quem pensa em Friends com certeza pensa no Chandler. E ali ele a todo momento, ele era um cara que trabalhava, era bem sucedido, mas ele sempre fazia piada com ele mesmo, ele sempre se zombava, ele sempre se colocava em um lugar onde não pertencesse, onde ele não se pertencesse a tal ambiente. E isso, ele representando isso, eu sei que ele representa também grande massa da população, onde a gente, no trabalho, nas amizades, a gente pode também ter esse sentimento onde não é bem recebido, onde é bem sucedido, mas não é realizado com aquilo que faz. E era isso que o personagem passava o tempo inteiro mostrando pra gente. Só que em meio, né, às gravações, as coisas que aconteciam em Friends, ele passava, no período das gravações, ele passava por problemas. E até mesmo em uma das temporadas ele acabou ficando bem magrinho, né? Porque ele foi um guerreiro, tá, pessoal? O Chandler, por tudo que ele passava, por tudo que ele usava, por tudo que ele vivia, e ele ainda carregar o Friends ali, não caindo papel, não caindo nível, sempre ali representando, sempre dando a sua graça. Ele mesmo passando por todos os outros problemas, ele ali demonstrou pra gente, né, tanto dentro do seriado como fora, que dá para vencer. A gente é um guerreiro. Infelizmente, ele concluiu a série, mas ele foi embora junto com a série. E isso acho que é o mais triste. Se você parar e pensar aqui comigo, tem coisas na nossa vida que nos dá sentido, né? Tem coisas que você faz e se sente uma pessoa super realizada e é aquilo que te faz viver. Será que quando Friends acabou e aí o Chandler, por não ter mais um compromisso, né, com a TV, com os seus fãs, ele acabou se entregando cada vez mais nos problemas dele e aí foi aonde aconteceu a grande
Será que você já parou para pensar que Friends talvez era o que de fato dava vida, não só ao personagem, mas à vida particular, pessoal dele? Pois é, porque se você ver e analisar tudo na nossa vida, se não faz sentido, nos entristece. E tudo que nos faz sentido, a gente luta por aquilo. Então, eu tenho uma motivação para ir trabalhar, eu tenho boletos a pagar. Então, quando eu saio de casa para ir trabalhar, é porque eu sei que eu preciso comprar comida, eu preciso sustentar a família, eu preciso pagar boletos, pagar contas, né? A minha internet, os meus gastos, os meus luxos, as minhas streams. E isso tudo tem que nos dar sentido. A gente tem que fazer algo que nos dê, né, que nos tenha ali um propósito. E quando isso deixa de fazer propósito, deixa de fazer ligação, a gente se perde. E aí eu me pergunto, será que no momento em que ele não se sentiu mais útil ali na vida foi onde aconteceu o que aconteceu, a entrega dele para esse mundo que infelizmente faz muita gente perder a vida, que no caso é as drogas, né, a falta de ausência da sua família, isso tudo é o que faz as pessoas se sentirem cada vez mais solitárias, precisando de amor, de pessoas ao nosso lado. E se você reparar bem, mesmo em algumas cenas ali, né, que Friends nos demonstrava, mesmo o Chandler estando ali entre amigos, ele ficava um pouco deslocado. Não era um personagem confortável entre eles. Era um personagem onde ele fazia algo para chamar a atenção e arrancar a risada dos demais e principalmente da gente que estava ali assistindo. Então, tudo de certa forma, quando o ator ele está atuando, todos eles, tá? Tem um pouco de si ali em cada personagem. Tem algo ali que você se identifica, tem ali o teu dedo no meio, onde de fato é uma fala de verdade, é uma atitude de verdade, é uma cena de verdade. Agora eu vou falar aqui uma frase bem forte, que no fundo o Chandler nunca esperava que alguém fosse escolher ficar com ele, escolher estar ao lado dele. E isso é o que de fato remete muito o passado do Chandler. O Friends, né, a série, ela acabou escondendo o Chandler, as emoções do Chandler por trás das comédias. Ele cresceu em uma família emocionalmente estável e isso acabou completamente afetando a sua forma de relacionar com outras pessoas. O Chandler ele tinha, né, aquele medo de compromissos, medo de demonstrar os seus sentimentos e até mesmo dificuldade de acreditar no amor. Talvez o momento mais bonito da série foi quando o Chandler e a Mônica finalmente eles se sentiram suficiente para se amar. Eles se escolheram. O relacionamento da Mônica e do Chandler, no início, eles nem acreditaram que fosse para frente. Eles tinham até medo daquele relacionamento, daquilo, né, começar a ficar cada vez mais sérios. Eles escondiam na frente dos amigos, eles se criticavam para que ninguém percebesse. E foi esse relacionamento na série que fez o Chandler diminuir um pouco as piadas sobre si e passar a ver uma nova verdade. Uma outra observação é que se você reparar bem, o Chandler, ele talvez foi o personagem que foi mais humano da série, né? É aquele personagem que se doou, que se criticou, que se amou, se respeitou, desrespeitou outras pessoas, fez piada, brincou, fugiu, teve medo, teve sentimentos por outras pessoas, teve dúvidas. Ele foi o que mais demonstrou ali sentimento e verdade nas suas falas, nas suas atitudes e também nos representou de uma certa forma. Eu confesso que quando assim eu comecei a assistir Friends, eu gostava muito da Rachel, né? Porque menina se separou, não sabia ali se estava ou não a fim de se casar, e aí foi apoiada pela sua amiga Mônica, onde acabou conhecendo os outros amigos da Mônica, e aí ali tornou aquela turma maravilhosa. E ali eu fui cada vez mais me identificando, e era simplesmente quando eu chegava em casa, o que eu queria mesmo era sorrir, eu só pensava em Friends. Porque eu via ali uma amizade, eu via respeito, eu via companheirismo, eu via Friends, na verdade, ele tirava, né, da gente
sorrisos, dava emoções, fazia a gente ir para uma outra dimensão, viver uma outra história, ter uma outra realidade. Parecia que eu estava ali dentro da televisão, acompanhando cada um, sofrendo com cada um, rindo por cada um. Então, Friends fez muito parte da minha vida, faz parte também. Eu não canso de ver essa série, episódios repetidos, episódios que fazem sentido para mim, aquele que arranca lágrimas de tanto sorrir. E se você não assistiu, assista, porque você vai ver o quanto vai dar sentido à sua vida, a você acreditar em amizades, em você ter amizades, em você ser uma pessoa fiel, verdadeira, ter companheirismo com as demais pessoas, porque os seriados antigos, eles representam isso, eles nos mostram isso. Tanto quanto de hoje em dia, já é outro tipo de dimensão. Quase não se faz mais seriados como antigamente. E é essa a essência que eu quero levar para minha vida. Pessoas, comédias, amor, companheirismo. Friends justamente muda meu jeito de ver a vida. Bem, eu quero ver essa calcinha. Deixa comigo. Sabe o que seria mais sexy ainda? O quê? Se você não estivesse com essa camisa enfiada nela. Se você também percebeu que o Chandler ele era um personagem triste e solitário, comenta aqui embaixo. Fala aí se você assistiu todas as temporadas, se você se identificou com algum personagem, se o Chandler ele deu algum sentido na sua vida, o que você também sentiu ao saber da morte dele, né, da vida real, porque o Chandler para mim sempre vai ser o Chandler. Quando eu vejo assim, ó, a capa de Friends, só me vem ele na cabeça porque ele era graça, ele fazia as pessoas rir, ele dava sentido, ele brincava, ele era um amor de pessoa, onde chegou num certo nível que ao pensar em Friends eu só penso nele porque de fato ele marcou essa série, ele marcou também a minha vida. Sofri muito e é muito triste você saber que por trás de tanta alegria, por trás de tantas coisas boas, existia uma pessoa que de fato estava passando por problemas e infelizmente ninguém conseguiu ajudar, ninguém podia fazer nada a não ser ele mesmo querer mudar essa história, querer mudar esse cenário, porque como tudo na nossa vida só depende da gente. Se eu estou triste hoje, só depende de mim querer sair, colocar a melhor roupa e passear e rir. Se eu estou em um relacionamento infeliz, só depende de mim largar o relacionamento. E assim, entre outras coisas que só depende da gente. E a felicidade da gente é a que mais depende de nós. Porque é você com suas atitudes, com suas escolhas, com seus relacionamentos, com as suas amizades, que é o que traz a sua felicidade. Se você não está feliz com algo, não continue. Mas se você está muito bem, está satisfeita, é aquilo que você sente sentido na sua vida, simplesmente continue. Não vá procurar outras coisas se você já encontrou a felicidade. Então, fica aqui esse recado, fica aqui esse vídeo motivacional, onde também eu falo sobre Friends, um personagem que era triste e solitário, que nos representa, e aí acaba te passando também essa motivação, que se caso você passa por algum problema, assista Friends, dê boas risadas desse seriado e tome outras escolhas para sua vida. Tá? Seja o centro das atenções, seja amado, seja respeitado, e isso só depende de você. Então, conto muito com a ajuda de vocês para comentar aqui no vídeo, compartilhar esse vídeo com alguém que talvez goste de Friends, alguém que esteja em dúvida de assistir esse seriado, assista com a pessoa que você ama também esse seriado, que vale muito a pena. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Antes de encerrar o vídeo, eu só espero que você se inscreva para me ajudar aqui a crescer no YouTube, para que eu continue também trazendo esse tipo de vídeos que é falando de seriados, animes, filmes e entre outros. Até o próximo vídeo, pessoal. Fui!